Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Aprendiz Reforço, eu sou o professor Kaká. Se você ainda não for inscrito, se inscreve no canal. Vamos para a nossa aula 15, tá? Da preparação para o Enem, e essa aula é sobre triângulos. Então, a gente vai falar tudo dessa parte de geometria plana de triângulos. Então, vamos começar com a parte de triângulos. Vamos fazer um resumão das coisas que podem aparecer no Enem. Então, primeiro, gente, vamos lá. O triângulo é um polígono que tem 3 lados, certo? Tá, isso é fácil de ver, isso é óbvio, tá? E ele tem também 3 vértices. Os vértices são as pontinhas aqui, ó. Então, 3 vértices e também ele tem 3 ângulos internos aqui, ó. Esses ângulos aqui. E ele tem ângulos externos aqui, ó. 3 ângulos externos também, tá? Os triângulos, eles podem ser classificados quanto aos ângulos, tá bom? Então, vamos começar primeiro a classificação quanto aos ângulos. E podem ser 3. Primeiro, o triângulo ele pode ser acutângulo, tá? O que seria um triângulo acutângulo? Triângulo acutângulo é que todos os ângulos são menores. Então, vamos escrever aqui, ó. Ângulos menores que 90 graus. Pode ter um triângulo retângulo. Triângulo retângulo é que ele tem um ângulo de mesma medida de 90 graus, ou seja, igual a 90 graus. E a gente pode ter um triângulo obtusângulo. Triângulo obtusângulo tem um ângulo maior que 90, tá? Um ângulo maior que 90. Só que ele é maior que 90 e menor que 180, tá bom? Menor que 180 graus. Essa é a classificação. Agora, a gente pode ter uma classificação quanto aos lados, tá? Essa, na verdade, é a que aparece mais. Então, primeiro, a gente tem um triângulo equilátero. O triângulo equilátero, ele tem 3 lados congruentes. Congruentes significa que tem mesma medida, tá? Então, o desenho dele seria mais ou menos assim, ó. 1, 2, 3, tá vendo? Tá. Um triângulo isósceles, ele tem 2... Isósceles... Ele tem 2 lados congruentes. Então, a gente representa o desenho dele assim, ó. Esse igual a esse e esse diferente. E a gente pode ter o triângulo escaleno, tá? Então, o triângulo escaleno tem os 3 lados de medidas diferentes, tá bom? Então, a gente pode fazer o desenho dele assim representado, ó. 3 lados, que ó, esse lado é diferente desse, que é diferente desse, tá bom? Beleza. Vamos falar em relação à parte dos ângulos do triângulo, tá? Então, quando a gente está falando dos ângulos em si e não da classificação, o que a gente tem que saber? Todo triângulo, ele tem 3 ângulos internos. Então, vamos supor que a gente tem esse triângulo ABC. Então, aqui a gente tem o ângulo interno A, o ângulo interno B e o ângulo interno C. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Só que também, se a gente prolongar aqui os lados, a gente tem os ângulos externos.
eu vou chamar aqui, ó, de Bzinho, aqui de Azinho e aqui de Czinho. E a soma dos ângulos externos dá sempre 360. Bom, se a gente pegar um ângulo interno mais o externo, que são adjacentes, ou seja, que estão juntos, a soma sempre vai dar 180. Então, Azão mais Azinho dá 180. Bzão mais Bzinho vai dar 180. E Czão mais Czinho vai dar 180. E tem uma propriedade que diz o seguinte: quando a gente soma dois ângulos internos, por exemplo, Azão mais Bzão, isso vai dar o ângulo externo, mas é o outro ângulo externo, então dá o Czinho. O Azão mais o Czão vai dar o Bzinho. E o Bzão mais o Czão vai dar o Azinho. Então, essas são as propriedades dos ângulos dos triângulos, tá bom? Tem que saber tudo isso? Sim, tem que saber tudo isso, tá? Beleza. Agora, tem algumas coisas que podem aparecer nos triângulos, que são os pontos notáveis, tá bom? Pontos notáveis. Os pontos notáveis do triângulo podem ser 4, tá bom? Então, vamos começar com o baricentro. O baricentro é o encontro das medianas. E eu vou fazer aqui o desenho do que é uma mediana. Então, a gente tem aqui o triângulo ABC. Então, eu vou pegar o ponto médio do lado BC, eu vou chamar de MA. O ponto médio do lado AC, eu vou chamar de MB. E o ponto médio do lado AB, eu vou chamar de MC. A mediana é o segmento que vai do vértice ao ponto médio, do lado oposto. Ó, do B até aqui. E do C até aqui. O encontro das três medianas é o baricentro, tá? Então, o encontro das medianas dá o baricentro. E ele tem uma propriedade, tá? A distância do vértice ao baricentro, isso é exatamente 2/3 da mediana total. Então, a distância do A até o G é 2/3 da distância do A até o MA. E a distância do baricentro ao ponto médio, aqui, ó, do G até o MA, vai ser 1/3 da mediana. Então, eu posso falar que se esse pedacinho aqui é x, esse pedacinho é 2x, que é o dobro. E todos dão 3x, tá bom? Então, no baricentro, a gente tem que saber isso aí, tá? Outro ponto notável que a gente vai falar, que pode aparecer, é o incentro. O incentro é o encontro das bissetrizes. Então, a gente tem lá o triângulo, por exemplo, triângulo ABC, e aí a gente divide o ângulo ao meio. Então, essa parte vai ficar igual a essa. Aqui, essa parte vai ficar igual a essa. E nesse último aqui, ó, este ângulo aqui, ó, vai ficar igual a esse. O encontro deles é o incentro, tá bom? Pelo incentro, é possível, se a gente colocar um compasso aqui, é possível a gente desenhar uma circunferência dentro do triângulo, tá? Então, pelo incentro dá para fazer isso. Outra coisa que pode aparecer é o circuncentro. Circuncentro. O circuncentro é o encontro das mediatrizes. Cuidado que a mediatriz é diferente da mediana. Por quê? A mediana é um segmento de reta, tá?
a mediatriz é uma reta. E como que ela faz? A gente tem aqui o ponto médio, tá? A gente traça a mediana, ela forma 90 graus. Mesma coisa aqui, ó. A gente tem aqui o ponto médio. A gente vai traçar, ela forma aqui 90 graus, que é o ponto médio MC, ó. E aqui a mesma coisa, ó. Tem o ponto médio aqui assim, mais ou menos, ó. Aqui é o MB, opa, MB, a gente vai traçar aqui, ó. E aqui vai formar 90 graus. Esse aqui é o circuncentro, tá bom? Vou chamar ele de O. Beleza. Qual que é a propriedade? Aqui vai o circuncentro, se a gente for traçar uma circunferência, vai passar, põe a ponta seca aqui, ó, ela vai passar nos 3 vértices. Então, essa é uma propriedade do circuncentro, ok? E o ortocentro, ele é o encontro das alturas, tá? Então, a altura, ela passa pelo vértice, formando 90 graus. Então, a gente tem aqui, ó, vértice A, B e C. Então, a gente vai traçar aqui, ó, formou 90 graus. Aqui eu vou chamar de HA. Aqui, ó, mesma coisa. Traçou aqui, ó, formou 90 graus, que é o HB. Aqui, ó, traçou, formou 90 graus, aqui é o HC. O encontro das alturas é o ortocentro Hzão. Ótimo. Então, esses são os pontos notáveis que a gente tem do triângulo. Claro que o que mais pode aparecer, gente, é a questão do baricentro, tá? Então, essa propriedade do baricentro, ela é bem importante, tá? Então, de novo, a gente tem aqui, ó, o baricentro, tá? Essa propriedade é importante. Depois, a gente tem aqui o incentro. Deixa eu até dar um zoom maior aqui, ó. Que é o encontro das bissetrizes. A gente tem o circuncentro e temos o ortocentro, que é o encontro das alturas. Bom, agora, outra coisa importante que a gente vai falar são as áreas dos triângulos. Então, para qualquer triângulo, que é o triângulo genérico, como que a gente calcula a área? Então, a gente vai ter lá a base, e aqui a gente tem a altura formando 90 graus. Então, a área de qualquer triângulo é base vezes altura sobre 2. Agora, se a gente pegar um triângulo retângulo, deixa eu colocar aqui, ó, triângulo retângulo, vamos lembrar que ele tem um ângulo de 90. Então, posso fazer base vezes altura sobre 2? Pode, mas aqui eu tenho um cateto, né? E aqui eu tenho outro cateto. Então, a área, cateto vezes cateto sobre 2, tá? Esse aparece? Sim. Agora, o triângulo equilátero, ele aparece bastante. No triângulo equilátero, que é aquele triângulo que tem os 3 lados de mesma medida, né? Então, como que a gente calcula a área dele? Então, aqui a gente tem a medida esse lado é igual a esse, que é igual a esse. Então, a área, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Esse triângulo também tem a altura. A altura dele é a mesma medida da mediana, tá? Então, a altura dele vai ser L raiz de 3 sobre 2, ok? Beleza. Então, da parte de triângulos, gente, a gente tem que saber exatamente isso, ok? Bom, no caso do triângulo retângulo, tem mais uma aplicação, que é o Teorema de Pitágoras.
Teorema de Pitágoras. E é importante a gente saber essa relação. A parte de seno, cosseno e tangente, a gente vai ver na aula de trigonometria, tá? Então, vamos supor que a gente tem esse triângulo aqui, ABC. Tenho a hipotenusa A, cateto B e cateto C. Então, hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, quando a gente vê um triângulo retângulo, a gente sempre tem que pensar nisso aqui, ok? Então, gente, a parte conceitual, que é a parte que aparece no Enem sobre triângulos, é isso, tá? O que aparece mais é questão quando tem a parte de trigonometria e a gente vai ver quando a gente fizer a aula de trigonometria, tá bom? Mas no mais, é isso aí. Agora, vamos fazer os exercícios, tá bom? Vamos começar com o exercício 1. Vou colocar aqui o exercício 1. E todos esses exercícios, ou praticamente todos, eles são exercícios que apareceram no Enem, tá bom? Então, a lista, né, dos exercícios, ela vai estar no link de descrição, ou link, perdão, vai estar na descrição do vídeo e afixado também nos comentários. Então, vamos começar com esse exercício aqui, ó. O estudante posicionou uma haste entre uma parede e uma vela. A haste com 20 centímetros de comprimento foi colocada paralela à parede, no qual projetava uma sombra de comprimento h. O estudante mediu a distância entre a chama da vela e a parede, encontrando 140 centímetros, e elaborou um esquema para ilustrar a situação como na figura, em que x representa a distância entre a haste e a chama da vela. Qual a relação entre h e x nesse experimento? Aqui a gente vai fazer uma semelhança de triângulos, tá? Eu vou nomear para ficar mais fácil. Vou colocar aqui A, B, C, D e E. Então, a gente tem o triângulo aqui, que é o triângulo pequenininho, que é esse aqui, ó. É o A, o B, o C. A haste, ele falou que tem 20 centímetros de comprimento. Aqui é 20, tá? E aqui é x. Beleza. Aí, a gente tem o triângulo grandão. Deixa eu desenhar ele aqui. Que é o triângulo ADE. Aqui, tudo vai ser o H. E aqui é 140. Ok? Beleza. Como a gente vai fazer essa relação, essa proporção? Então, vou fazer a altura sobre a altura igual a base sobre a base, tá? Então, aqui, gente, eu vou multiplicar em cruz, então vai ficar x vezes h igual 140 vezes 20, vai dar 2.800. Então, h vezes x igual 2.800 é a alternativa E, tá bom? Vamos para o exercício 2. Exercício 2. A prefeitura de uma cidade planeja construir 3 postos de saúde. Esses postos devem ser construídos em locais equidistantes entre si e de forma que as distâncias desses 3 postos ao hospital dessa cidade sejam iguais. Foram conseguidos 3 locais para a construção dos postos de saúde que apresentam as características desejadas e que distam 10 quilômetros entre si, conforme o esquema, no qual o ponto H representa o local onde está construído o hospital. Os pontos P1, P2 e P3, os postos de saúde, e esses 4 pontos estão em um mesmo plano. A distância em quilômetros
entre o hospital e cada um dos postos de saúde. Então, gente, aqui a gente tem um triângulo equilátero. Esse cara está no centro, então ele está no baricentro. Vamos achar a medida da altura. A altura, que é a mesma medida da mediana, vamos lembrar que isso aqui tudo, né? Isso aqui tudo é altura. Eu vou colocar H minúsculo para não confundir com um ponto. Então, esse H é L raiz de 3 sobre 2. Então, é 10 raiz de 3 sobre 2. Simplificando, 5 raiz de 3. Raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Então, 5 vezes 1,7 dá 8,5. Então, isso é a altura toda. Mas lembra que a distância aqui é 2/3 da mediana. Então, eu vou fazer 2/3 vezes 8,5. Isso vai dar 17 sobre 3, que dá aproximadamente 5,6. Vamos arredondar aqui, 5,7, tá? Então, está entre 5 e 6, que é a alternativa C, tá bom? Beleza. Vamos para a questão 3. O instrumento de percussão, conhecido como triângulo, é composto por uma barra fina de aço dobrada em formato que se assemelha a um triângulo com uma abertura em uma haste, conforme ilustra a figura 1. Uma empresa de brindes promocionais contrata uma fundição para a produção de miniaturas de instrumentos desse tipo. A fundição produz inicialmente peças com formato de triângulo equilátero de altura H, conforme ilustra a figura 2. Após esse processo, cada peça é aquecida, deformando os cantos e cortada em um dos vértices, dando origem à miniatura. Assuma que não ocorram perdas de material no processo de produção, de forma que o comprimento da barra seja igual ao perímetro do triângulo equilátero representado na figura 2. Considere 1,7 como valor aproximado para a raiz de 3. Nessas condições, o valor que mais se aproxima da medida do comprimento da barra, então, vamos lembrar que a altura é L raiz de 3 sobre 2. Então, 8 igual a L raiz de 3 sobre 2. Passo 2 para lá, L raiz de 3 igual a 16. Então, o L dá 16 dividido por raiz de 3. Como ele falou para a gente utilizar 1,7, a gente vai fazer essa continha. Vai dar aproximadamente 9,4. Só que isso é a medida de um lado. Ele quer dos 3. E aí a gente multiplica por 3. Então, dá 12 vai 1, 28,2, tá? O mais próximo que a gente tem aqui é o 27,18, tá? Aqui é uma questão de arredondamento, tá? Os estudantes do curso de matemática de uma universidade desejam fazer uma placa no formato de um triângulo equilátero, em que seus nomes aparecerão dentro de uma região quadrada inscrita na placa conforme a figura. Considerando que a área do quadrado em que aparecerão os nomes é de 1 metro quadrado, qual é aproximadamente a medida em metro de cada lado do triângulo? Utilize 1,7 como valor aproximado de raiz de 3. Bom, então aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1 e aqui é 1. Aqui a gente tem a altura desse triângulozinho, tá? E como que eu vou achar a medida dessa altura? Aqui vai ser um triângulozinho equilátero também. Então, aqui vai ser 1 e aqui vai ser 1, ok? Beleza.
Então, nesse triângulozinho equilátero, eu vou achar esse Hzinho. Esse Hzinho é L raiz de 3 sobre 2, então vai dar raiz de 3 sobre 2, que dá 1,7 sobre 2, que dá 0,85. Só que a distância daqui até aqui também é 1. Com isso, eu vou ter essa altura total, que é 0,85 mais 1, que é 1,85. Essa é a altura do triângulo equilátero, tá? Ele quer saber qual que é o lado. Então, vamos chamar de Hzão igual a L raiz de 3 sobre 2. Então, vai ficar 1,85 igual a L vezes 1,7 sobre 2, 1,7L igual a 3,7. E aí, a gente vai fazer 3,7 dividido por 1,7, que dá 2,1 aproximadamente, que é a alternativa B, tá bom? Questão 5 diz o seguinte. No trapézio isósceles mostrado na figura a seguir, M é o ponto médio do segmento BC. E os pontos P e Q são obtidos dividindo o segmento AD em 3 partes iguais. Pelos pontos B, M, C, P e Q são traçados segmentos de reta, determinando 5 triângulos internos ao trapézio, conforme a figura. A razão entre BC e AD, que determinam áreas iguais para os 5 triângulos mostrados na figura, é... Então, vamos lá. Aqui, né, a medida do BM é paralelo com o AP. E a medida do BM vai ser a mesma medida do MC. Consequentemente, a mesma daqui, a mesma daqui e a mesma daqui. Então, eu vou chamar aqui de XX e aqui vai ser X, X e X. Porque esses triângulos vão ser todos triângulos semelhantes. Então, a medida do BC é 2x. A medida do AD, AD 3x. Cancela o x com x, a razão dá 2/3, que é a alternativa B. Vamos para a questão 6, que diz o seguinte. Construir figuras de diversos tipos, apenas dobrando e cortando papel sem cola ou tesoura, é a arte do origami, que tem significado altamente simbólico no Japão. A base do origami é o conhecimento do mundo por base do tato. Uma jovem resolveu construir um cisne usando a técnica do origami, utilizando a folha de papel de 18 centímetros por 12 centímetros. Assim, começou por dobrar a folha conforme a figura. Após essa primeira dobradura, a medida do segmento AE, então vamos lá. A medida do segmento CD é a folha toda. Então, o CD mede 18 centímetros. Como a medida do EC é de 12 centímetros, quando a gente fizer um menos o outro, isso dá a medida do DE, que são 6 centímetros. Então, aqui são 6 centímetros. A medida do AD é a mesma do BC, que são 12 centímetros. Então, aqui a gente chama de x e faz um Pitágoras. X ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais 12 ao quadrado. X ao quadrado igual a 36 mais 144. X ao quadrado igual a 180. Então, o x é raiz quadrada de 180. Fatorando isso, vai dar 6 raiz de 5, que é a alternativa D, tá bom? Se ficar em dúvida, pode ver a aula de raízes e fatoração, tá bom? Vamos para a questão 7. O remo de assento deslizante é um esporte que faz uso de barco e 2 remos de mesmo tamanho. A figura mostra uma das posições de uma técnica chamada de afastamento. Nessa posição, 2 remos se encontram no ponto A
e suas extremidades estão indicadas pelos pontos B e C. Esses 3 pontos formam um triângulo ABC, cujo ângulo BAC tem medida de 170 graus. O tipo de triângulo com vértices nos pontos A, B e C, no momento que o remador está nessa posição, é... Bom, gente, como os remos são de mesma medida e tem 2 lados iguais, é um triângulo isósceles, tá? E como tem um ângulo maior que 90, ele é isósceles e obtusângulo. Então, é a alternativa E. Esse aqui é só de identificação, tá bom? Vamos para a questão 8. Um artista deseja pintar um quadro, uma figura na forma de um triângulo equilátero ABC de lado 1 metro. Com o objetivo de dar efeito diferente em sua obra, o artista traça segmentos que unem os pontos D, E e F, dos lados BC, AC e AB, respectivamente, colorindo um dos 4 triângulos menores, como mostra a figura. Qual a medida da área pintada em metros quadrados do triângulo D, E e F? Tá. Aqui, tá? Como é ponto médio, se o lado é 1, né? Se o lado total, perdão, é 1, aqui vai ser meio, tá? Aqui vai ser meio e aqui vai ser meio, que a gente pode escrever também como uma fração. Então, essa área pintada é a área de um triângulo equilátero, tá? Que é meio ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, isso vai ficar 1/4 raiz de 3 sobre 4. Então, fica raiz de 3 sobre 4 vezes 1 sobre 4, que dá raiz de 3 sobre 16, alternativa B. Questão 9. Pretende-se construir um mosaico com o formato de um triângulo retângulo, dispondo-se de 3 peças, sendo 2 delas triângulos retângulos e congruentes, e a terceira um triângulo isósceles. A figura apresenta 5 mosaicos formados por 3 peças. Então, tem essas figuras e os ângulos. A pergunta dele é o seguinte: qual desses é a figura correta? Tá? Então, vamos lá. Ele quer triângulos retângulos congruentes e a terceira um triângulo isósceles. Triângulo retângulo congruente. Aqui a gente tem um triângulo retângulo só, tá? Beleza. E ele quer 2 triângulos retângulos. Então, o 1 está fora. O 2 tem um triângulo retângulo aqui, que é 90, e o outro aqui, que é 90. Beleza. E depois tem um triângulo isósceles, porque tem 2 ângulos iguais, então tem 2 lados iguais. Então, a figura é a figura 2, a alternativa B. A gente pode observar que nesse aqui só tem um retângulo, nesse aqui tem 2 retângulos aqui, tá? Só que ele quer que sejam congruentes, e aqui não são congruentes, tá? Porque as medidas aqui a gente pode ver que são diferentes, ok? Essa aqui também dessa aqui. E esse outro aqui também, aqui não é retângulo, tá? Então, o único que satisfaz a pergunta é o 2. Vamos para questão 10. Na figura abaixo, que representa o projeto de uma escada com 5 degraus de mesma altura, o comprimento total do corrimão é... Então, aqui a gente vai fechar um triângulo retângulo. Como aqui é 24, 24, 24, 24, 24, somando tudo dá 120. E aqui dá 90. Então, vamos fazer um Pitágoras para achar o x. X ao quadrado igual a 90 ao quadrado mais 120 ao quadrado. X ao quadrado igual a 8.100 mais 14.400. X ao quadrado igual a 22.500
Então, o x é raiz quadrada de 22.500, que dá 150. Mais o corrimão, a gente tem que somar o 30 e o 30. Então, vai somar mais 60, que vão ser 210 centímetros, que dá 2,10 metros, a alternativa D, tá bom? Vamos para a questão 11. Questão 11 diz o seguinte, essa aqui, ó. O triângulo de sinalização, chamado de dispositivo de sinalização luminosa e refletora de emergência, é um item obrigatório em todos os automóveis, de uso fundamental para avisar os outros motoristas quando há alguém parado logo à frente, evitando assim acidentes. Esse triângulo de sinalização é previsto pela lei do CONTRAN, Resolução 014/98, e suas especificações técnicas contam na Resolução 827/96. Trata-se de um triângulo equilátero vermelho com dimensão de 50 centímetros de lado e 5 centímetros de espessura na parte vermelha, conforme Resolução 3701 do Mercosul, que estabelece o padrão de triângulo de segurança conforme o modelo. Para construí-lo, é necessário conhecer a medida de sua área para aquisição de material específico. Consideremos que o triângulo fosse confeccionado completamente com material vermelho, ou seja, sem o orifício interno. Considere 1,7 como valor aproximado para a raiz de 3. Nessas condições, a área total do triângulo, considerando apenas a medida do lado, em centímetros quadrados, então, se o lado são de 50 centímetros, então vamos calcular a área. 50 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Isso vai dar 2.500, raiz de 3 é 1,7, dividido por 4. Aqui, eu vou dividir o 2.500 por 4, vai dar 625. E vou fazer 625 vezes 1,7, que dá 1.062,5. O mais próximo disso é a alternativa E, 1.082,50. Vamos para a última questão aqui, questão 12, tá? Que diz o seguinte, ó. Uma criança deseja criar triângulos utilizando palitos de fósforo de mesmo comprimento. Cada triângulo será construído exatamente com 17 palitos e pelo menos um dos lados deve ter o comprimento de 6 palitos. A figura ilustra um triângulo construído com essas características. Tá. A quantidade máxima de triângulos não congruentes 2 a 2 que pode ser construída é... Então, utilizando obrigatoriamente essas características, ele quer saber quantos triângulos a gente vai conseguir construir, tá bom? Então, beleza. Como são 17, tá? E 1 dá 6, então 17 menos 6 vai dar 11. Então, para os outros dois lados, eu tenho que ver todas as combinações que dão 11. Então, pode ser 6, 6 e 5, pode ser 6, 7 e 4, e pode ser 6, 8 e 3. Tá, por que não pode ser outras combinações? Nos triângulos tem um negócio que chama desigualdade triangular. A soma de dois lados tem que ser maior que o outro lado. Então, se a gente pegar o primeiro, 6 mais 6 maior que 5. Funcionou. 6 mais 5 maior que 6. E 6 mais 5, 6 mais 5 maior que 6. Funcionou. Para o próximo triângulo, 6 mais 7 é maior que 4. 6 mais 4 é maior que 7. E 4 mais 7 é maior que 6. Funcionou. Para o próximo,
6 mais 8 é maior que 3. 6 mais 3 é maior que 8. E 8 mais 3 é maior que 6. Então, funcionou. Agora, olha se fosse 6, 9, tá? E 2. Então, 6 mais 9 é maior que 2. Mas 6 mais 2 não é maior que 9, é menor. Então, para esse não funciona. Então, funciona para 3 diferentes, alternativa A, tá bom? Então, aqui é meio que na tentativa mesmo, beleza? Então, gente, estão resolvidos os exercícios. Espero que vocês tenham gostado da resolução, entendido. Se você não for inscrito, se inscreve no canal. Muito obrigado por ter assistido e bons estudos. Chegamos com essa aula na metade do curso. Faltam apenas 15 aulas, contagem regressiva para o Enem, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.